Agora vamos falar sobre BTK e progressão silenciosa. Então, vamos lá. Vamos criar uma linha de raciocínio desse tema. Funciona assim. O mais comum é dizer que existem 3 tipos de esclerose. Remitente e recorrente, que tem os surtos, primária progressiva e secundária progressiva, que são as progressivas. Mais recentemente, eu não gosto de assustar vocês, mas quem me acompanha há um tempo sabe que o conhecimento mais recente dos estudos, dos congressos, de tudo, é que todo paciente com esclerose múltipla provavelmente tem um pouquinho de progressão silenciosa. Mesmo aqueles que são remitente e recorrente. Progressão silenciosa não é exclusivo das escleroses progressivas, da primária progressiva e da secundária progressiva. Mesmo quem é remitente e recorrente parece ter um pouquinho de progressão silenciosa. Mas o que é progressão silenciosa? Progressão silenciosa é o paciente que vai piorando aos pouquinhos. Eu falo piorandinho. Então, existem basicamente 2 formas do paciente que tem esclerose piorar. Ou ele tem um surto. Puf, parece uma mancha no cérebro do paciente e paralisa o braço dele. Isso é um surto. É muito claro que horas que o surto aconteceu, que dia que o surto aconteceu, que semana que o surto aconteceu, como é que ele foi piorando, como é que ele foi melhorando ao longo de uma semana, de um mês. Isso é muito claro, isso é um surto. E o segundo jeito que o paciente de esclerose pode piorar se chama progressão silenciosa, que não é surto, não é mancha nova, mas é o paciente que vai piorando, piorando, muito silenciosamente, que ele não percebe essa piora de um dia para o outro, não percebe essa piora de uma semana para outra, não percebe essa piora de um mês para o outro. É tão silenciosa que às vezes só percebe de um ano para o outro. Depois de 5 anos que ele olha para trás, fala assim, nossa, mas 5 anos atrás eu andava 10 km, agora eu estou andando 100 metros e não tive surto nesses 5 anos? Como que isso é possível? Progressão silenciosa. E os estudos que disseram que remitente e recorrente também tem progressão silenciosa foram pelo seguinte motivo. Avaliaram o paciente remitente e recorrente no tempo 0, fizeram avaliação de memória, cronometraram a caminhada, fizeram avaliação dos testes dos 9 pinos e viram que mesmo depois de 2 anos os pacientes não tiveram surtos, mas os seus índices nessas avaliações pioraram bastante, mais do que uma pessoa que não tinha esclerose. E foi daí que eles começaram a perceber que o remitente recorrente, mesmo sem surto, mesmo sem mancha nova, também tinha um pouco de progressão silenciosa. É pouco, é menos, talvez dê para controlar com o remédio. É mais nos pacientes primário progressivos e secundários progressivos. Mas a progressão silenciosa parece ser uma realidade de todos os tipos de esclerose múltipla. Não é exclusivo dos primários progressivos e secundários progressivos. Então, isso é a progressão silenciosa. E o que a gente acredita que... Como é que ela acontece? Por que ela acontece? A gente acredita que existem 2 fenômenos no corpo do paciente que tem esclerose. Um fenômeno chamado de periférico, que é o sangue circulante, que causa os surtos e as manchas no cérebro. Então os linfócitos, que são os anticorpos, estão no sangue, circulando, e um belo dia eles invadem o cérebro e criam uma mancha. Isso causa surto, isso causa mancha no cérebro. Esse é o mecanismo inflamatório periférico. Linfócitos, anticorpos que estão no sangue, e um belo dia invade o cérebro, invade a medula, causa uma mancha, causa um surto, causa um sintoma, causa uma sequela. Esse é o mecanismo periférico da esclerose múltipla, responsável pelos surtos e manchas. Mas a gente acredita que não é isso que causa a progressão silenciosa. A gente acredita que a progressão silenciosa
seja causada por uma outra célula, chamada de micróglia. Micróglia e astrócitos, que assim como os neurônios, são células que já estão no cérebro, no meu cérebro, no seu cérebro, já estão lá dentro desde que você nasceu. Elas não estão circulando e de repente entram. Circulando e de repente entram. Elas já estão lá dentro desde que você nasceu. E por algum motivo, essas células ficam doentes também e causam a progressão silenciosa nos pacientes. E qual é o problema disso? Praticamente todos os remédios da medicina de hoje não sabem atuar sobre a micróglia, não sabem mexer com ela, controlar ela. Sabem apenas controlar esse mecanismo inflamatório, que é matar o linfócito, segurar os anticorpos, criar uma barreira no cérebro para não entrar mais nada. Então os remédios da atualidade, todos, não têm uma boa ação a nível cerebral, a nível de micróglia. Ou seja, não tem uma boa ação sobre a progressão silenciosa. Então está muito bem explicado de por que os remédios não são bons para MPP, por que os remédios não são bons para MSP, porque eles não conseguem atuar sobre a micróglia, que é a célula que provavelmente cause a progressão silenciosa. Eles são, natalizumab é excelente, faz uma barreira linda no cérebro e nada mais entra. Mas a micróglia já nasceu lá dentro, então ele não atua sobre a progressão silenciosa. Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad, Lentuzumab, Fingolimod, Tecfidera, Copaxone, Interferon, Terifonomida, tudo não atua sobre a micróglia. Atuam apenas sobre os linfócitos, anticorpos que estão circulando no corpo, que um belo dia invade o cérebro, invade a medula, cria mancha, causa surto, causa sintoma, causa sequela. Nesse mecanismo a gente já está craque, a gente está muito bom em controlar ele, mas ainda não temos bons mecanismos para atuar sobre a micróglia, sobre os astrócitos, que são células que já nasceram com você lá no seu cérebro, não tem como tirar, não tem como sair, já estão lá dentro. Então, é aqui que entra o BTK. B de bola, T de tatu e K de Kiko. BTK. BTK é uma nova família de medicações, comprimidos de uso diário, que consegue atuar sobre a micróglia. Então ele consegue invadir, o remédio entra no cérebro e vai lá na micróglia, no astrócito, e consegue dar uma acalmada nele. Então a gente está muito esperançoso de que este remédio BTK talvez surja na medicina, surja para vocês como um bom controlador de progressão silenciosa. É isso que a gente espera. Ainda não temos essa certeza, não temos essa comprovação, porque estudos estão em andamento. Praticamente 5 ou 6 estudos simultaneamente. Cada indústria está tentando desenvolver o seu BTK. Isso já me diz que tem ouro ali, tem muita coisa boa ali. Senão as 5 indústrias não estariam brigando para cada uma desenvolver o seu remédio. Isso nunca aconteceu com outro remédio nenhum. Então, a gente acredita que o BTK poderá atuar sobre a progressão silenciosa, agindo diretamente na micróglia, e também atua sobre os linfócitos do sangue periférico. Então ele pode ter os dois mecanismos de ação. E quiçá, eu gosto muito de usar essa palavra, quiçá, quem sabe, poderemos combiná-lo com outro remédio. Que tal usar o BTK para micróglia e continuar usando o meu natalizumab para segurar bem aqui a barreira? Usar um BTK para micróglia e usar um Ocrevus para matar o linfócito. Então isso é muito futurístico ainda. Não sabemos se vai dar para combinar ou não. Ainda não temos bons dados de eficácia. Se os BTK serão tão eficazes quanto o Ocrevus, Kesimpta, natalizumab, Mavenclad ou Alentuzumab. O que eu tenho visto de dado por enquanto é que talvez os BTKs não vão chegar com aquela mesma eficácia dos remédios que a gente já tem.
do ponto de vista de parte inflamatória, ressonância e surto. Eu acho que eles vão vir com muito benefício na progressão silenciosa, aquela piora lenta que acontece sem surtos. Eu acho que aqui eles vão vir com muito benefício, mais do que qualquer outro remédio que exista até hoje. Eu acho que ele vai vir com o maior benefício já visto sobre a progressão silenciosa. Mas eu, Matheus, tirando da minha cabeça, acho que o remédio não vai vir com toda essa potência para segurar uma doença que está tendo muitos surtos frequentes, muitas lesões frequentes. Eu acho que ele não vai chegar com essa mesma potência dos remédios que já existem hoje. Então talvez ele chegue com um bom campo para os pacientes que hoje são considerados progressivos, primário progressivo, secundário progressivo, que temos que barrar a progressão. E talvez para aquele caso que é remitente, que tem surto, tem manchas, mas também tem progressão, talvez a gente possa pensar em combinar o BTK, que vai segurar a progressão, combinar ele com alguma outra molécula, algum outro remédio que vai segurar a parte inflamatória. Então, este foi um belíssimo resumo sobre BTK e progressão silenciosa na esclerose múltipla. Eu vi algumas dúvidas, vou falar sobre algumas agora. Ainda não temos preço, nem expectativa. Está em estudo clínico, eu faço esse estudo, eu participo do estudo clínico aqui em Curitiba. Então ainda estamos em estudo clínico de fase 3. Então eu não sei nem chutar o preço. Será comprimido de uso diário. Existem estudos muito próximos do final. Eu acho que esse ano deve estar acabando os estudos, talvez ano que vem tenhamos as publicações, começa as negociações com as agências reguladoras, Anvisa, FDA, e começar as aprovações. Eu acho que não vai ser difícil ser aprovado pela Anvisa ou pelo FDA, porque ele vem com esse mecanismo inédito de ação sobre a progressão. Agora, temos esse teste no INC, sim. Agora, fazendo uma conexão com o primeiro tema, para o BTK entrar no SUS ou nos convênios, vai ter toda essa ladainha que eu falei no primeiro tema da live. Vai ter reunião da Conitec, vai ter participação do povo, vocês vão ter que opinar. Então já treina agora no Mavenclad, para quando chegar o BTK ano que vem, você já saiba de fazer de olho fechado, entrar no site do governo e escrever. Então, já vamos começar a pressão do BTK antes da reunião. Quando eu souber que vai ter reunião ano que vem, a gente vai na porta da Conitec fazer barulho, levar bandeira, antes da reunião começar. Depois que a reunião terminou, se for negativo, a gente vai fazer alvoroço de novo, e vamos fazer votação de novo, e vamos reverter de novo. Mas espero que aprove, espero que o parecer da Conitec seja positivo de primeira quando os BTKs chegarem.